Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre as equações de segundo grau, tá? E eu trouxe aqui a equação que é do tipo ax² mais bx igual a zero. É quando nós não temos o termo c, tá? Então, aqui vamos ver esse exemplo. A equação x² menos 7x igual a zero. Antes de começar a resolver a equação, a gente sempre identifica os coeficientes. Então, aqui, quem são os coeficientes A, B e C, tá? Então, o coeficiente A. O coeficiente A é o termo que está junto com a nossa incógnita x², tá? Então, aqui nós temos A igual a 1. O 1, notem que o 1 não está aparecendo aqui na frente do x², mas sempre na frente de letra a gente não precisa usar o 1, a gente sabe que ele está sempre multiplicado por 1, né? E no caso B é o termo que está junto com o x. Então, o B, aqui nós temos menos 7x. Então, o nosso B vale menos 7. E o nosso C é nosso termo independente. Como nós não temos o valor de C aqui nessa equação, então ele vale zero. Essa equação ela é do tipo incompleta, uma equação de segundo grau, né? Grau 2, aqui x², só que ela é incompleta porque ela não tem o termo C. Ele é nulo, vale zero. Então, nós vamos começar a resolver essa equação aqui, x² menos 7x igual a zero. O que acontece? Nós temos x² e nós temos menos 7x deste lado, no primeiro membro, né, dessa equação. Nós conseguimos fatorar essa equação aqui. Então, nós vamos fatorar o primeiro membro, tá? Nós vamos colocar o x em evidência. Por quê? Porque os dois elementos aqui possuem x. O x², né? E o menos 7x. Esse x² é a mesma coisa que escrever, vamos ver se eu consigo aqui escrever. X, tá? Vezes x. É a mesma coisa, tá? Então, assim, quando se a gente tem x², a gente consegue colocar em evidência um deles, né? E aqui também. Então, se eu colocar em evidência, se eu fatorar aqui, ó, x, né? Como eu tenho x², vai sobrar um x para eu colocar aqui dentro do parênteses. Então, x², se eu fatoro x, sobra x. Menos 7x é a mesma coisa que menos 7 vezes x. Então, se eu colocar em evidência o x, vai sobrar para colocar dentro do parênteses o menos 7. Para tirar a prova real, a gente pode, ó, aqui tem uma multiplicação. Então, se a gente fizer essa multiplicação x vezes x, é x². X vezes menos 7 é menos 7x. Tá? Então, a gente consegue verificar se está correta a nossa fatoração. Agora, nós temos que pensar o seguinte, ó. Nós temos que encontrar as raízes dessa equação. Então, sempre assim, ó, coloquei aqui detalhado para a gente pensar um pouquinho, ó. O produto de dois ou mais fatores que representam números reais é igual a zero, somente se um dos fatores for zero. Então, o que isso quer dizer? Ó? O produto é a multiplicação. Então, o produto de dois ou mais fatores, tá? Que representam números reais é igual a zero. Está sendo igual a zero. Então, essa multiplicação x multiplicado por x menos 7 tem que dar zero. Para que essa multiplicação gere um resultado zero, somente um dos fatores, isso só vai acontecer se um dos fatores for zero. Então, aqui, ó, o produto de x por x menos 7, que é o que está aqui, né, é zero. Quando o x for igual a zero ou o x menos 7 for igual a zero. Somente nessas situações. Então, nós temos o seguinte, se o x igual a zero, né, torna verdadeira essa igualdade. Ou se x menos 7 for igual a zero, também vai tornar verdadeira essa igualdade. Então, nós vamos resolver essa equação aqui, porque o x igual a zero
não tem mais o que fazer. E o x menos 7 igual a 0, nós podemos resolver. Aqui eu reescrevi, tá? E não coloquei o parênteses, por causa que o parênteses aqui na multiplicação, ele tem uma importância, né? Porque o x vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 7. Como aqui não tem, aqui a gente já não tem mais a multiplicação, então a gente pode só anotar x menos 7 igual a 0. Tá? Resolvendo isso aqui, o que acontece? Esse menos 7, a gente vai mudar o lado da igualdade dele, então ele era negativo, ele se torna positivo. Né? Então, o x igual a 7 é uma outra resposta. Então, as raízes, né, dessa equação x ao quadrado menos 7x igual a 0 são x' igual a 0 e o x duas linhas igual a 7. Por quê? Porque para esse produto ser verdadeiro, somente se um dos fatores for igual a 0. Então, se o x vale 0, a gente vai encontrar aqui nessa multiplicação, ó, 0 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes menos 7 vai dar 0. Então, essa igualdade vai se tornar verdadeira. E se o x for igual a 7, que é uma das respostas, então, se a gente colocar o 7 aqui, 7 menos 7 é 0, 0 vezes x é 0. Então, essas duas soluções são raízes da equação, tá? Elas tornam essa equação aqui verdadeira. Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui no próximo exemplo, só vou apagar aqui, nós temos a equação 3x ao quadrado mais 4x igual a 0. Então, a primeira coisa é identificar quem são os coeficientes dessa equação. Então, os coeficientes. O coeficiente A, agora aqui está aparecendo, né? 3x ao quadrado, então nós sabemos que o A é 3. O coeficiente B, quem está junto com a incógnita x, nesse caso, então 4x, o coeficiente B é 4. E o C é o termo independente, que aqui não temos. Então, ele é nulo, vale 0. Então, essa equação ela é uma equação de segundo grau incompleta, porque o C é nulo. Então, vamos resolver essa equação. Ó. Os dois elementos possuem 0, né, no primeiro membro. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Nós vamos fatorar o primeiro membro dessa equação, colocando x em evidência, porque aqui tem x ao quadrado, e aqui tem 4x. Então, a gente consegue colocar em evidência o x. Se eu tenho 3x ao quadrado e eu coloco em evidência o x, vai sobrar para colocar dentro do parênteses 3x. Então, porque aqui tem x ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, colocando em evidência um deles, sobra o outro para colocar dentro do parênteses. Aqui nós temos 4x, colocando em evidência o x, vai nos sobrar o 4, igual a 0. Resolvendo aqui para tirar a prova real, ó, x vezes 3x, 3x ao quadrado, porque nós vamos somar os expoentes, né, do x. X vezes 4, 4x, tá? Aí, aquela mesma situação. Então, para que esse produto, né, essa multiplicação seja verdadeira, é somente se um dos fatores for 0. Então, o produto de x por 3x mais 4 é 0. Quando o x for igual a 0 ou o 3x mais 4 for igual a 0. O x igual a 0 não tem mais o que fazer. O 3x mais 4 igual a 0, a gente consegue resolver ainda essa equação. Então, vamos resolver ela. Mesma coisa, ó, tirei o parênteses, porque nesse caso aqui eu não preciso mais dele, tá? Então, 3x mais 4 igual a 0. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, que é o 3x, né? O expoente do x é 1, então ela é uma equação do primeiro grau. Vamos deixar quem tem letra de um lado da igualdade, quem não tem letra do outro lado da igualdade. Então, nós vamos ter 3x igual. Aqui nós temos mais 4, mudando o lado da igualdade, nós vamos ter menos 4. O 3 aqui está multiplicando, ele passa dividindo, né?
Então, aqui nós vamos ter x igual a 4/3, tá? Notem que a gente passa dividindo, mas é a mesma coisa que dividir os dois membros por 3, tá? Aqui. Então, aqui, 3 dividido por 3 é 1. Menos 4/3 pode deixar na fração, ou fazer a divisão, né? No caso dessa fração aqui. E aí, o que nós vamos ter, então, aí? As nossas raízes. Então, as raízes dessa equação, 3x² menos 4x igual a 0, são x' igual a 0 e o x duas linhas igual a menos 4/3, tá? Então, assim, se nós tivermos x valendo 0, o 0 vai anular essa multiplicação. 0 vezes 3 vezes 0 aqui vai dar 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 vai dar 0. Então, dá 0 igual a 0. E se a gente tiver o menos 4/3 multiplicado aqui nessa equação, 3 vezes o menos 4/3 vai zerar essa equação aqui. Então, ela também vai tornar essa igualdade verdadeira, tá? E aí, então, qual é a conclusão que a gente chega? Ó? Que toda equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a 0 tem duas raízes reais, sendo que uma delas é nula. Então, assim, ó, nos exemplos que nós tínhamos, né? Que nós fizemos. O primeiro exemplo, x² menos 7x igual a 0. Uma das raízes é nula, né? A outra raiz nós encontramos o valor dela. No segundo exemplo, a mesma coisa. Uma das raízes é nula e a outra nós encontramos o seu valor. Então, sempre que a equação for do tipo ax² mais bx igual a 0, tem duas raízes reais e uma delas é nula. Certo, pessoal? Um abraço a todos e fiquem bem.